Bem-vindo ao segundo módulo do treinamento de trabalho quente. Em todos os setores relacionados com o trabalho industrial, o profissional deve estar consciente de suas atividades como um todo, bem como dos riscos decorrentes da utilização dos equipamentos manuseados. É desejável ainda que possa adotar medidas capazes de minimizar acidentes, permitindo assim o desempenho de trabalho de forma segura e eficaz. A soldagem a arco é uma técnica segura quando as devidas precauções são tomadas. Porém, se elas forem ignoradas, os soldadores enfrentam uma série de riscos que podem ser potencialmente perigosos, incluindo choque elétrico, fumaça e gases, incêndios e até explosões. Os respingos ou as fagulhas são pequenas gotas de metal fundidos que saltam no ato da soldagem, em todas as direções, podendo estar entre 100 graus e 1.700 graus Celsius, e seus diâmetros podem chegar a 6 milímetros. São responsáveis por queimaduras no soldador e podem também provocar incêndios e caírem sobre material combustível. Como exemplo de risco de solda elétrica e das fagulhas, temos uma explosão que destruiu um tanque de grande dimensão contendo uma mistura de ácido sulfúrico com hidrocarbonetos na refinaria Motiva Enterprise, na cidade de Delaware, nos Estados Unidos. Um trabalhador foi morto e 8 trabalhadores ficaram feridos, além do ácido sulfúrico do tanque ter destruído e poluído o rio Delaware. A explosão ocorreu durante uma operação de reparo com solda e uma passarela sobre o tanque do ácido, quando os vapores inflamáveis entraram em ignição com as fagulhas de solda. A ignição resultou em uma explosão dentro do tanque que deixou buracos no teto e em sua lateral. No dia do acidente, testes com detectores atmosféricos para verificar a presença dos gases e vapores inflamáveis foi realizado somente no início das atividades, mas nenhum monitoramento foi conduzido durante o trabalho quente. Durante as 5 horas seguintes, a temperatura do ambiente havia aumentado 8 graus Celsius. Então foi esse aquecimento que aumentou a evaporização do hidrocarboneto dentro do tanque e os vapores inflamáveis resultantes vazaram para fora do tanque até a área de trabalho. A refinaria tinha um programa de trabalho quente que incluía permissão por escrito, mas o programa era inadequado. O trabalho quente era permitido em áreas próximas ao tanque contendo produtos inflamáveis. As medições constantes no local de trabalho não foram realizadas, assim como o controle das fagulhas não foram adotadas. Soldadores usam um transformador de grande porte para converter energia elétrica em um método para a fusão de um eletrodo revestido de solda. A haste de solda é derretida para unir duas partes de metal. Como uma grande quantidade de energia elétrica é utilizada para fundir o metal, sempre há a possibilidade de choque elétrico. E a gente sabe que choque elétrico proveniente do processo de soldagem e corte pode matar ou causar severas queimaduras e ferimentos. Embora o arco elétrico funcione com uma voltagem baixa, a corrente em jogo pode chegar a valores de 400 até 1.200 amperes, como é o caso da solda com o arco submerso. Por isso, o soldador deve estar sempre protegido contra choques, quer seja no equipamento, quer seja nas conexões dos cabos elétricos. As máquinas de solda devem ter o terminal de aterramento ligado no plug para essa finalidade. Quando o eletrodo, na solda com o eletrodo revestido, ficar colado à peça, o mesmo deve ser retirado por torção do alicate ou através de um martelo de solda, nunca com a própria mão do soldador. Assim, sempre evitar contato com a pinça, eletrodo, cabos, peça e qualquer parte não aterrada. Devemos, então, inspecionar os cabos de solda antes de utilizá-los. Este deve estar sempre em bom estado, com nenhuma rachadura e quebra no isolamento. Substitua todos os cabos de solda que estão quebrados ou tenham desgaste nos fios de cobre. Use conectores certificados para emendar os cabos de solda. Tais conectores devem ser aprovados para a corrente elétrica de saída do soldador utilizado. Use apenas equipamentos de segurança aprovados para a soldagem e certifique que eles estejam em bom estado, como por exemplo as luvas, já que as luvas para soldagem ruins não só conduzirão o calor, mas também vão conduzir eletricidade. As luvas que têm buracos ou rasgos no couro vão permitir que a energia elétrica entre em suas mãos se você estiver tocando na área soldada. Já os cabos e conectores danificados, além de trazer risco de acidente para o soldador, também afeta diretamente no resultado final dos cordões de solda, em virtude das oscilações da corrente. Não toque em um eletrodo energizado enquanto você estiver em contato com o circuito de trabalho. Por exemplo, em espaços confinados ou em locais com riscos elétricos devido à presença de água ou transpiração, não use equipamentos em corrente alternada, a menos que esteja equipado com um redutor de voltagem e controle remoto.
Use equipamento de soldagem com corrente contínua. E mantenha todas as tampas e painéis de segurança dos equipamentos no lugar. Radiações não ionizantes estão sempre à nossa volta. Ondas eletromagnéticas, como a luz, calor e ondas de rádio, são formas comuns. Essas radiações podem ser divididas em sônicas e eletromagnéticas. Elas não alteram o átomo, mas ainda assim, algumas podem causar problemas à saúde. Está demonstrado, por exemplo, que as micro-ondas podem causar, além de queimaduras, danos ao sistema respiratório. Medidas de proteção coletiva para a prevenção da exposição às radiações devem ser adotadas, como, por exemplo, o isolamento da fonte de radiação, com o uso de cortina ou biombo protetor para operação em solda, seguido dos EPIs. Então, as radiações emitidas pelo processo de soldagem são apresentadas de duas formas: radiação invisível, por exemplo, os raios infravermelhos e ultravioletas, e a radiação visível, decorrente da luminosidade existente no arco elétrico, que em conjunto com os raios invisíveis podem causar problemas de visão e queimaduras, podendo ocorrer lesões irreversíveis e até câncer de pele, dependendo do grau de exposição. Em virtude dessa ausência, se faz necessário que o soldador utilize todos os equipamentos de proteção individual para que possa amenizar os riscos consequentes às suas atividades específicas. É proibido o uso de lentes de contato nos trabalhos a quente. Você sabe por quê? Bem, o arco voltaico gera micro-ondas, que por sua vez secam instantaneamente o fluido natural que fica entre o olho e a lente, fazendo com que essa se cole irremediavelmente à córnea. Uma vez que tal trauma não acusa dor de espécie alguma, o acidentado só se dá conta da lesão provocada ao tentar extrair a sua lente de contato. Um acidente registrado recentemente mostra a extrema gravidade no uso de lente de contato. O soldador, ao levantar sua máscara protetora para posicionar um eletrodo, tocou inadvertidamente o metal a ser soldado, produzindo dessa forma um arco voltaico. O mesmo usava lente de contato. Ao fim do período de trabalho, ele voltou para casa, porém, ao tentar tirar suas lentes, teve uma horrível surpresa. Junto com elas, foram removidas as córneas dos olhos. Resultado da tragédia, cegueira permanente. Por isso que a NR 34 também menciona, é extremamente proibido o uso de lentes de contato nos trabalhos a quente.